Você suportaria ser traída pelo teu marido com a própria mãe dele? E se a irmã dele também estivesse envolvida? E se uma gravidez surgisse ali no meio de toda essa perversão? Gente, isso aqui vai parecer caso de novela, mas infelizmente é uma história real e vai mexer muito ali, né, com a nossa revolta, mas infelizmente tem certas situações que a gente precisa relatar aqui no Fim de Casamento. Então já peço que você deixe o like nesse vídeo, já se inscreva aqui no Fim de Casamento e compartilhe essa história com o máximo de pessoas que vocês puderem. Ah, e hypem também os vídeos aqui, tá bom? É muito bom aqui pro canal quando vocês fazem o hype nos vídeos. É muito bom, tá bom? O alcance aumenta e muitas pessoas elas têm a oportunidade de ver os relatos aqui. Tá? Então vamos lá para mais um relato bem, gente, tem aquele meme, né? Eu estou impactada. Realmente, esses dias eu estou ficando cada vez mais impactada com os relatos que vocês estão nos encaminhando. Mas bora lá. Oi, gente, meu nome é Laura, eu tenho 32 anos. Com 26 anos eu descobri como o ser humano ele pode ser nojento e cruel. Todo dia a gente descobre um pouquinho mais a crueldade. Eu sempre achei que o meu casamento fosse seguro, mas desde o namoro eu desconfiava que tinha algo errado, mas eu não sabia explicar direito. Aconteceu tantas coisas que eu fingia ignorar e tudo me fez pagar um preço muito alto. Tudo isso me fez pagar um preço muito alto. Foram 8 anos perdidos da minha vida que nunca mais vão voltar. Eu fiquei casada com ele por 6 anos, mais 2 anos de noivado. Nos primeiros meses juntos, eu notei que a minha sogra, Dona Rosa, gostava muito de bancar a mãe confidente, a amiga dos problemas mais íntimos, e a minha cunhada, Mariana, ela me procurava sempre que havia alguma briga ou alguma discussão em casa. Ah, sua cunhada pode ajudar você a resolver isso, confia nela. Sempre a dona Rosa me dizendo isso. E eu aceitava. Eu era muito ingênua. Eu pensava que isso era sinal de união familiar, que elas queriam que o nosso relacionamento desse certo. E eu não percebi que essa era a forma de controlar aonde eu ia, com quem eu desabafava. Então elas sabiam de tudo da minha vida. Quando nós nos casamos, nós moramos por um tempo não, por um longo tempo, até quase o fim do casamento, na casa dos pais dele. Eu achei que seria temporário, mas durou muitos anos. E eu entrei naquela rotina deles. Café da manhã, almoço, janta, ali todo mundo junto. Eu mal tinha a minha privacidade. Sempre que eu questionava algo, né, se ele saía mais tarde, se atendia certas ligações escondidas, ele me respondia com raiva como se eu fosse uma mulher incompetente, uma mulher incompreensiva. Às vezes até me sentia culpada por duvidar dele, por tentar questionar algumas coisas, porque toda vez que eu falava alguma coisa, ele já dizia que eu era muito paranoica. Então eu passei todos os 6 anos sendo muito tolerante, e eu sempre me submeti a todas as desculpas dele. No dia do meu aniversário, ele esqueceu, só lembrou no final do dia por conta de uma notificação do Facebook. Depois ele veio com aquela velha desculpa que estava com a cabeça muito cheia por conta do trabalho, e mais uma vez eu relevei e desculpei, mesmo ali ficando bem triste. O tempo foi passando e as coisas iam piorando cada vez mais dentro daquela casa. Já estávamos morando, né, há muito tempo ali, até que eu pedi para ele que a gente alugasse um cantinho, para que a gente fosse cuidar da nossa vida. Eu queria ter minhas próprias coisas, sabe? Eu queria arrumar a casa do meu jeito. Foi quando ele alugou a casa, que era ao lado da casa dos pais dele. Ao lado. Ali era o meu cantinho, mas elas nunca respeitaram o meu espaço. Parecia que eu estava morando dentro da casa deles. No fundo, eu sentia a presença delas na minha vida e tudo era extremamente exagerado. Marido que comandava, sogra que opinava, cunhada que se intrometia, tudo aquilo ali me sufocava.
Eu até cheguei a dizer muitas vezes para mim mesma que eu estava exagerando, que poderia ser ciúme, mas não era. Eu podia sim ser ciumenta, mas louca e cega eu não era não, não era mesmo. Eu aceitei até mudar de emprego por ele, tudo para ter ali um horário compatível com o dele, porque a gente sempre trabalhava em horários opostos. Então ele reclamava, eu acabei cedendo a mudar de emprego e até ganhar menos. Eu Ele começou a impor algumas coisas, como sair com as minhas amigas, que todo final de semana nós tínhamos aquela social. Eu parei de sair cada vez mais com elas. Aceitei, quando é finais de semana, ele preferia ficar na casa dos pais e tudo ali com justificativa que queria ver a mãe, que queria saber como estavam as coisas, tipo, era ali do lado, não tinha necessidade. Mas eu dizia que entendia, que a família dele era parte da vida dele e que apoiar isso era a minha responsabilidade como esposa. Mas com o tempo as mentiras foram crescendo. Tinha muitos olhares que eu jamais faria com meu pai ou com um dos meus irmãos. E a minha cunhada também, sempre presente, sempre com piadinhas, sempre dizendo que ele estava estressado porque eu exigia muito dele, sempre, sabe, mensagens, sempre tudo ali, coisinhas pequenas que acabavam me irritando. E quando eu me irritava, eu ia conversar com ele vinha novamente dizendo que eu era paranoica, que eu ficava desconfiando dele sem motivos, e com isso eu acabava recuando. E eu me preparava mentalmente para fingir que eu estava despreocupada com aquela situação, mas cada noite que ele chegava, bem tarde, eu já ficava ali desconfiada, e era bem difícil, sabe, essa situação. E quando o telefone dele tocava escondido, ele tomava todo cuidado para desligar o som. E eu ficava ali sempre em alerta: "Por que ele está fazendo isso? Por que ele está me escondendo?". Quantas e quantas vezes eu me culpava só por pensar: "Será que é isso realmente que eu estou imaginando? Será que ele está me traindo?". Porque toda vez que eu atendia o telefone, ele desligava ou ele corria para o carro para atender o telefone. Então tudo isso me fazia desconfiar sim. Com o tempo, eu vi indícios mais concretos. Teve uma vez que nós fizemos um almoço em casa e chamamos as nossas famílias. No final da tarde, eu flagrei a minha sogra visitando o meu quarto sob o pretexto de verificar algo. Agora, que algo? Eu perguntei dela, mas ela desconversou e acabou que não respondeu a minha pergunta. Eu percebia também que eles combinavam as coisas. Às vezes ele falava uma coisa e elas repetiam a mesma coisa mais tarde, como se tivessem estado conversando ali, armando alguma coisa em segredo. E eu sempre ia atrás ali, tirava minhas dúvidas, perguntava como é que era mesmo que tinha acontecido, até que um dia a mãe dele comentou sobre uma situação que tinha acontecido na casa, e eu cheguei com ele e perguntei: "Olha, quando foi que aconteceu isso? Como foi? Você me contou?", sabe, eu questionei as coisas dele. E ele me olhou com uma expressão de que sabia que eu tinha ido atrás de coisas que eu não devia. E ele vinha para cima de mim, nós começávamos a discutir, que eu estava desconfiando dele, que ele não estava por que eu não estava acreditando nele, e mais uma vez eu recuava, tudo para evitar ali mais um confronto desgastante. Então, eu tinha muito medo ali de discussão muito acalorada, muito medo mesmo. E tudo isso, me afastou de mim mesma, me desculpa gente, me deixava fora de mim, eu não acreditava em mim. Eu deixei de confiar nos meus instintos, eu fiquei intolerante aos meus sentimentos, tudo para que eu não parecesse louca. Mesmo assim, eu mantive o casamento, achei que superaria, achei que a minha sogra e a minha cunhada eram pessoas com falhas, talvez até egoístas. Eu achei que meu marido estaria só se perdendo um pouco, estava estressado. Então era absurda a ideia de que poderia haver uma gravidez, uma traição explícita,
sabe, a minha imaginação, ela fluía tanto, ela ia, sabe, colocava tanta coisa que às vezes eu achava que eu estava ali, fora da minha realidade. Até que eu percebi que a minha ilusão era a armadilha perfeita deles. Eu estava tão presa, com medo de confrontos, ali com medo de ser ridicularizada, humilhada, que eu tinha medo de tudo. Gente, só vou dar uma pausinha aqui para dar um recadinho para vocês. Nós vamos ver inúmeras situações aqui no relato, que muitas de vocês podem estar vivendo situações parecidas. Então, se você quer saber como identificar sinais, como sair de relacionamentos assim, eu criei um e-book muito especial que vai ajudar muitas de vocês a identificarem, a saírem e como pedir ajuda para sair de relacionamentos assim. Então, você quer saber como funciona esse e-book, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá bom? Voltando aqui para o relato, eu cansei de fingir que tudo estava tranquilo. E eu sabia, gente, não era paranoia minha. Eu estava vendo, eu estava sentindo. Quantas vezes eu chorei sozinha no quarto por desconfiar de alguma coisa? Quantas vezes? Solidão, que dói mais do que traição descoberta, porque você sente que está sendo traída, tudo. Sente que está sendo traída por pessoas que deveriam te defender e você não sabe o que fazer. Eu não sabia. Eu via tudo, eu só não queria acreditar. A outra vez que eu senti o mesmo nó na garganta, aquele nó que te sufoca, foi no almoço de domingo que nós fomos na casa deles. Estavam todos na mesa, eu, ele, a sogra e a minha cunhada. Lembrando que o pai dele nessa época já era falecido, então era um combo perfeito ali para a perversidade. Não tinha ninguém que impedisse, né? Então só era somente eu, ele, a sogra e a cunhada. Eu reparei que a minha sogra olhava para ele com aquele sorrisinho estranho. Era um jeito de olhar que toda mulher conhece. Não era o olhar de mãe, era diferente, era algo íntimo demais. Na mesma hora, ele percebeu que eu olhei, baixou os olhos e começou a fingir que estava mexendo no celular. Depois disso, eu passei a observar mais a tudo que eles faziam. A sogra arrumava o cabelo quando ele chegava, perguntava do trabalho dele com aquela voz mansinha, sedutora, sempre muito perfumada, sempre, gente. Então é uma coisa que nós mulheres sabemos. Tipo, uma mulher tá flertando com outra pessoa. E ela ficava sempre perseguindo ele. Se ele ia para um canto da sala, ela ia também. Se ele ia para a cozinha, ela ia junto. Tudo ali. Parecia normal por fora. Mas, para quem estava ali dentro, como eu estava, sabia que tinha algo errado. E a Mariana, também a minha cunhada, ela vivia enfiada no nosso quarto. Dizia sempre que era para pegar um carregador, uma toalha, qualquer coisa. Um dia eu entrei no quarto e ela estava sentada na nossa cama e estava ali mexendo no celular dele, sozinha. Quando ela me viu, ela deu um pulo e disse que estava esperando por ele. E eu, como assim? Esperando o meu marido no nosso quarto? E eu fiquei calada. Nessa hora eu engoli seco, mas essa daí não foi a primeira nem a última vez. E eles falavam entre si com códigos, risos, olhares, tudo ali, só entre os três. Quando eu falava algo, eles se olhavam como se eu fosse uma estranha dentro da minha própria casa. E para ser sincera, eu era mesmo uma estranha ali. Chegou a época de fim de ano e decidimos passar no sítio da família, passar as festas lá, descansar um pouco e se divertir. Nos dias que nós ficamos lá, eles agiram completamente diferente do normal de como era em casa. Tudo porque tinha muita gente na casa, nós levamos alguns amigos, tinha meus familiares, então eles agiram de forma completamente normal, como se fosse ali mãe e filho e irmã, normal. Só que teve uma noite, antes de nós retornarmos para casa, eu tive uma indisposição, eu acabei acordando ali no meio da madrugada, eu olhei e ele não estava ali do meu lado. Levantei devagar para procurar ele pela casa e eu fui bem devagar. A casa estava toda escura. Quando eu cheguei na cozinha,
eu comecei a ouvir vozes, e era a voz dela e a dele ali conversando baixinho. Eu não conseguia entender tudo, mas o que eu consegui entender foi: ela não pode saber. Nessa hora eu fiquei ali meio que paralisada. Não interrompi, só voltei para o quarto e tentei dormir. No outro dia, ele estava normal, como se nada tivesse acontecido, me abraçou, perguntou se eu queria café. Eu me senti uma idiota. Eu senti raiva de mim mesma por fingir que eu não tinha ouvido, que eu não tinha, né, sabe, sentido alguma coisa ali. Eu fiquei muito chateada por fingir que estava tudo bem, mas eu não queria confronto ali, sabe, no meio dos meus familiares, dos meus amigos, tinha muita gente. Então eu comecei, quando eu voltei para casa, eu comecei a evitar os almoços lá em casa, mas tinha vezes que ele mesmo fazia e chamava eles. E eu ia para o quarto e eu ficava lá, sempre dizia que eu estava indisposta, que eu estava cansada, que eu precisava dormir um pouco, mas mesmo assim, elas não me deixavam em paz. Quando eu via, elas já estavam ali dentro do quarto, a minha sogra sempre estava perguntando se eu estava bem, se eu estava doente, e a minha cunhada também. Dizia que o clima estava muito estranho, que o clima estava pesado, sabe? Era como se elas soubessem que eu já estava sabendo de alguma coisa, né? Só que tinha a outra parte, parecia também que eles estavam me testando para ver até onde eu aguentava calada, aguentava aquilo. E eu comecei a marcar o horário dele no banho, anotar o tempo que ele ficava no celular, ver com quem ele falava. Um dia, ao observar tudo isso, eu vi o nome da Mariana piscando ali na tela do celular dele. Estava ali com o nome Prima. Mas eu sabia que o número era dela, que o número era dela. Eu sabia, né, que, que não condizia. Eu peguei o telefone quando ele dormiu, abri com a senha que era a mesma, ele não mudou e eu não sei porquê. E eu comecei a fuçar no celular dele. Não tinha mensagens dela, não tinha nada. Mas o histórico de chamadas tinha dois números salvos como nomes falsos. Um era da Mariana, né, que estava com um nome falso, e o outro, mais tarde, eu descobri que era da própria mãe dele. Então, eu achei aquilo ali muito estranho, mas eu deixei para lá, não, sabe, não confrontei, não quis briga. Então, sempre foi eu contra eles, contra a própria família dele. Eu já sabia como isso ia acabar se eu explodisse. Eles iam me chamar de louca, iam dizer que eu tinha um ciúme doentio por ele, que eu ficava inventando as coisas da minha cabeça, que eu estava paranoica e que eu precisava de ajuda. Uma vez ele até chegou a me ameaçar que se eu ficasse com aquelas paranoia toda, né, com aquele ciúme que ele achava que eu sentia que era doentio, ele iria me internar, porque ele não ia conviver no meio de tudo aquilo ali, com aquelas desconfianças todas. Então, muitas vezes, quando ele me ameaçava dessa forma, eu me calava, eu recuava, engolia meu choro e até me afastava um pouquinho, né, quando elas iriam em casa. Mas quando a gente cala muito, quando a gente engole muito o nosso choro, o nosso corpo ele começa a reagir. Foi assim que aconteceu comigo. Comecei a ter insônia, a ter um cansaço constante, enjoo, falta de apetite. Eu tinha relações com ele e eu me sentia suja, eu me sentia invadida, como se eu estivesse sendo usada. E eu não sabia mais quem era meu marido, por que que ele agia daquelas formas comigo. E o pior, eu não sabia mais nem quem eu era às vezes. Então os meus amigos diziam sempre que eu estava estranha. A minha mãe até chegou a perguntar se ele estava me traindo. E eu disse que não. E eu sempre defendia ele. Eles viam que eu não estava legal, né? Que eu mudei completamente e eu, mesmo assim, continuava defendendo ele. Mesmo com tudo que estava acontecendo, com tudo que eu sabia, eu defendia. Porque era mais fácil, né, fingir que não estava acontecendo nada. Porque encarar a verdade, porque ela doía mais do que qualquer coisa. Então eu não queria ser a mulher traída. Eu não queria ser a mulher enganada pela própria sogra. Eu não queria ser a mulher
sendo feita de idiota pela própria cunhada. Mas eu era todas essas coisas. E nesse ponto da história, eu já sabia. Alguma coisa podre estava acontecendo ali. Eu só não sabia ainda o tamanho do buraco que eu estava ali me enfiando. E foi quando tudo veio à tona. Hoje, assim, quase 6 anos. Então, uma noite eu acordei e o celular dele estava vibrando. Ele estava num sono tão pesado que ele não acordou. E também já eram quase 5 da manhã. Eu peguei o aparelho, e sem fazer barulho, vi o que estava acontecendo lá. E tinha uma notificação de áudio. E era da mãe dele. Ela dizia: "Eu te espero na lavanderia depois do café." E lá estava o nome salvo como Rosa Lavanderia. Rosa, a minha sogra. Na hora eu congelei, fiquei ali olhando para a tela, meu coração acelerado, e eu resolvi confrontar. Não tinha mais espaço para dúvida nenhuma, porque que ela estava mandando mensagem para ele 5 horas da manhã. Então eu levantei e fui até a lavanderia antes do café. Fiquei ali parada, fingi que estava dobrando algumas roupas, observei. Quando ele acordou, ele veio direto, passou pela cozinha, ele não me viu. Eu fiquei ali completamente em silêncio, abaixada, atrás da máquina de lavar. Minutos depois, eu ouvi passos. E a voz dela, eu vi abrindo a porta, tudinho entrando, e ela falando bem baixinho: "Ela tá aí?" Ele respondeu: "Não, não. Ela levantou cedo, eu acho que ela foi no mercado." E ela já veio logo falando para ele: "Olha, me dá um beijo logo, antes que ela volte." E eles ficaram ali se agarrando durante um bom tempo, e eu fiquei ali: "Gente, isso não é sonho, isso é um pesadelo." Gente, eu perdi o meu chão. Eu quase deixei a roupa cair, mas eu fiquei ali, abaixada, ouvindo tudo. Era beijo, era risadinha, era ela dizendo: "Ah, aquela sonsa nunca vai descobrir." E ele dizendo: "Você é a única que me entende. Você é a única. Você é a única que consegue me satisfazer. Ela não é nada, eu não sinto nada por ela." Nessas horas, meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não chorei. E eu ali engoli tudo novamente em silêncio. Depois que eles saíram, eu voltei para o quarto e fiquei ali chorando. Quando ele voltou, fingiu que nada tinha acontecido, me deu um beijo na testa, perguntou aonde eu tinha ido, eu tinha demorado muito. Depois ele finalizou: "Tu quer café?" Eu respondi: "Não, eu só quero a verdade." Na hora ele parou, ficou me encarando, ele: "Que verdade?" Eu, a lavanderia, a mensagem, o beijo que vocês deram até agora. Na hora ele ficou pálido, gaguejou e já veio já gritando comigo: "Você tá louca?" E eu, louca? Eu vi com meus próprios olhos. Ele tentou rir, disse que eu precisava de ajuda, que eu deveria estar cansada. Eu falei tudo o que eu ouvi, palavra por palavra, e ele não respondeu, ficou só mudo. E foi aí que eu soube que era verdade, porque ele não tentou negar mais, apenas me olhou com raiva e ele, sem um pingo de culpa, só raiva. Eu fui até a sala, foi quando eu dei de cara com ela ali na minha cozinha. Eu falei na cara dela: "Você está transando com meu marido, é isso mesmo?" Ela virou, olhou como se eu estivesse perguntando ali que horas eram. Não demonstrou nenhuma surpresa, só olhou para mim e falou: "Prova, prova isso que você está falando." Foi isso mesmo que ela disse para mim, prova, como se soubesse que eu não tinha gravado nada. Nessa hora, a Mariana chegou, sabe, bem cedo, bem cedinho na minha casa, disse que ela tinha ouvido tudo, né, e ela sabia, ela sabia. Ela não parecia nem um pouco surpresa com o que estava acontecendo ali. Ela olhou para a mãe, depois olhou para mim e falou para mim: "Se você soubesse de tudo mesmo, você nem estaria mais aqui." E aquilo ali me travou. Fiquei olhando para ela e eu falei: "Tudo mesmo? O que que tem mais para me saber?" Eu fui até o quarto, eu fiquei desesperada. Abri o computador dele e lá estavam as fotos, vídeos
E até hoje eu não sei por que que ele guardava tudo aquilo ali sem senha, sem nenhum tipo de proteção, só estava ali. Não só da sogra com ele, mas da Mariana também. Ela filmava, participava, eles se tocavam, riam, estava ali os 3 juntos. Era um jogo tão sujo, um trio doentio. Quando eu vi aquilo ali, minha cabeça girou, eu cheguei até a vomitar. As minhas pernas ficaram bambas, eu não conseguia nem andar direito. Foi quando eu comecei a gritar. Eu gritei como eu nunca tinha gritado na minha vida. E ele veio correndo para cima de mim, tentou tirar o computador. Eu empurrei ele, ele tentou me segurar ali, disse que eu não ia destruir a vida dele. E eu só gritando: "Você que destruiu a minha". E quando eu peguei o computador, coloquei na minha bolsa e corri para fora, comecei a gritar ali no meio da rua mesmo, porque eu vi que eles estavam tentando me segurar, eu gritando para eles me soltarem. Foi uma gritaria, até que os vizinhos começaram a ouvir. Ouviram, né, toda aquela baixaria, toda aquela confusão. Foi quando uma das vizinhas veio e me levou para a casa dela. Chegou lá, ela tentou me acalmar, perguntou se eu precisava de ajuda, o que estava acontecendo. Eu só falei: "Deixa eu ligar para minha mãe". Na hora eu liguei e contei tudo. E a minha mãe, por incrível que pareça, ela não acreditou. A primeira coisa que ela me disse foi: "Tem certeza? Não está exagerando?". E nessa hora eu me senti sozinha mais uma vez. Depois que eu tentei conversar com a minha mãe, eu fui para a polícia, fiz um boletim, mostrei tudo que estava no computador e os policiais eles começaram a rir. Começaram a rir, ficaram tão nervosos com tudo aquilo que eles começaram a rir. A única coisa que saiu da boca do delegado que estava me atendendo foi: "Olha, isso aqui é muito pesado". Mas eu só queria justiça. Eu só queria sair daquela casa. Mas mesmo depois que eu descobri tudo aquilo ali, não tinha chegado ao fim. Depois do escândalo, eu saí sim da casa, eu pedi para minha mãe me acolher por um tempo, e ela me recebeu com aquela cara de julgamento, sabe? Não era pena, não era dúvida, era só julgamento. E todas as vezes que ela pedia para conversar comigo, só falava: "Você tem provas? Tem provas de tudo que você está falando?". E eu cheguei a salvar tudo no pendrive e eu coloquei para mostrar para ela, e ela disse que ela não queria ver, que era para poupar ela daquilo. Disse que aquilo ali era problema de casal, que na cabeça dela aquilo ali deveria ser resolvido entre 4 paredes. E eu entendi. Ali eu entendi que eu estava sozinha mesmo. Se eu não tinha o apoio da minha mãe para me orientar, para me dar, sabe, um colo no meio de tudo que estava acontecendo, eu ia contar com quem? Então eu passei os dias na casa dela em completo silêncio, eu não comia direito, eu não dormia, eu só estava tentando entender o que que tinha acontecido da minha vida. Como é que eu não tinha tomado uma atitude antes? Como é que eu aguentei tanto tempo cercada de gente podre, fingindo ali que estava tudo bem sempre? Então, eu passei os dias ali num completo pesadelo na minha cabeça. Foi quando eu recebi uma mensagem da Mariana: "Você não sabe de nada ainda". Só isso ela me mandou, só isso. E aquilo ali me corroeu. O que que mais que pode haver? Dias depois, uma amiga minha, que ainda falava ali que tinha contato com o pessoal lá da casa da minha sogra, ela me ligou e a voz dela tremia. Ela falou: "Amiga, você tá sentada?". Eu falei: "Tô, só fala". "Olha, a dona Rosa, ela tá grávida". Nessa hora eu não consegui responder. E ela continuou: "Olha, ela tá dizendo que é do seu ex-marido, que vai ter um filho dele, que vocês estavam separados quando tudo começou". E lógico que era mentira. Não tinha nem um mês que eu estava separada do filho dela. Como é que começou depois de tudo que aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Lógico, eu estava junto com ele ainda. Era uma completa mentira. Eu desliguei o telefone, eu fiquei ali em choque. A minha sogra, grávida do meu marido, sabe? Ele fez um filho na mãe dele. Não era mais uma traição. Ele era uma doença, era monstruoso. Fui na delegacia novamente, quis registrar outro boletim de ocorrência, e o policial que me atendeu
Até ficou meio que com cara de duvidoso, disse que aquilo ali era um assunto muito delicado, que eu ia precisar de um advogado, e eu fui mesmo atrás do advogado. Ele não acreditou né, quem queria acreditar numa história dessa? Então peguei, ainda bem que eu tinha as provas ali no pendrive que eu salvei, mostrei para ele, ele assistiu, e na hora ele fez a cara que todo mundo faria, de nojo. Disse: "Olha, a gente pode usar isso, mas vai ser barra pesada. Você tem coragem mesmo?" Eu falei que eu tinha. Voltei para casa da minha mãe e ela me chamou para conversar. "Olha, minha filha, a Rosa ligou e ela quer conversar com você." Ela quer conversar o quê? E disse que não sabia como me contar, que ela não queria brigar com você, ela só quer conversar. Na hora eu quase vomitei. Foi quando o telefone tocou e era ela. Eu atendi, ela falou: "Olha, só me escuta, por favor." E eu perguntei: "Você está grávida?" Ela: "Sim, mas não é como você está pensando." E eu gritei, gritei mesmo no telefone: "Você transou com meu marido, você é mãe dele." E ela ficou em silêncio. Depois ela só me respondeu: "Olha, eu não sou mãe de sangue dele. Eu criei ele, mas eu nunca fui mãe dele de verdade." Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei abismada, porque eu não sabia daquela informação. Ninguém nunca tinha me contado que ele era filho adotivo. Ela nunca tinha me dito, a filha nunca tinha me dito e nem ele nunca tinha me dito. E ela continuou: "Olha, a gente se envolveu já tem bastante tempo, muito antes de vocês se casarem." Eu só sei que foi uma confusão. E ela falando: "Olha, eu sei que eu errei, me perdoa." E eu não consegui mais ouvir tanto absurdo, eu acabei desligando. Eu fiquei num estado de choque tão grande que a minha cabeça ela começou a doer. Eu pensei até que eu fosse ter, sabe, um colapso, com tanta informação, com tanta coisa ali passando na minha cabeça, e as coisas começando a se encaixar, começando, sabe, a fazer sentido, o cuidado excessivo, o ciúme que ela disse que eu tinha, a convivência íntima demais dentro da minha casa, por que que ela alugou a casa do lado da delas, sabe, e a Mariana também sabendo de tudo e participando de tudo, então era muita coisa para minha cabeça. Eu estava ali casada com um homem que teve um caso com a própria mãe adotiva e com a irmã ao mesmo tempo. A irmã é adotiva também. E agora, para a cereja do bolo, tinha uma criança ali que estava a caminho. E aquilo ali me destruiu de uma forma, vocês não têm noção. Eu só sei que eu passei mal, fui parar no hospital, eu tive uma crise nervosa, minha pressão baixou, eu tive que tomar calmante para ficar bem. Eu fiquei 3 dias ali internada em observação. E nenhum deles foi me ver, nenhum, nem para fingir que estava tudo bem. E eu voltei para casa ainda mais sozinha. As pessoas comentavam, o bairro todo ali sabia, e a fofoca ela correu solta. E eu virei e foi piada. Toda vez que eu ia em algum canto, sempre tinha aquele olhar: "Ah, você viu? Olha, o marido dela fez um filho na própria sogra." E a cunhada participava, sabe? Vazou. As coisas vazaram, eu não mostrei para ninguém, eu só mostrei para a polícia, né, mostrei para uma amiga, não sei quem vazou até hoje. E eu não conseguia mais nem sair na rua. Eu não conseguia me olhar no espelho, eu me sentia uma mulher burra, burra e destruída. Só que depois de um tempo, eu comecei a sentir uma raiva tão grande dentro de mim, tão grande, uma fúria, que eu não conseguia controlar. Eu não ia deixar aquilo passar. Eles iam me pagar um por um. Eu não ia ficar destruída sozinha. Então a criança que ela estava esperando, eu sabia que uma hora ou outra ia ser usada contra mim como desculpa, como uma chantagem emocional para que eu não fizesse nada. Sabe, como se a criança tivesse o poder de limpar toda a sujeira que eles fizeram comigo. Mas eu tinha as provas, estava tudo salvo. E eu ainda tinha minha voz para falar. Eles não iam acabar comigo, não iam mesmo. E depois disso eu achei que o pior já tinha passado, é que saber da gravidez da minha sogra seria ali o fundo do poço, mas não era. O pior ainda estava por vir.
Voltei para casa da minha mãe, depois ali da internação. Eu achei que eu teria o apoio dela, que eu teria um colo, pelo menos, um mínimo, né, de cuidado, mas nada disso. Eu encontrei foi mais julgamento. Ela olhava para mim com uma pena ali, reprovação, como se eu tivesse causado tudo aquilo. E já veio perguntando: "Olha, você não percebeu nada antes? Tinha tanto sinal, você foi cega demais". E eu cega? Eu fui traída, usada, cercada por 3 pessoas que fingiam amor e estavam ali me apunhalando pelas costas. E agora minha própria mãe dizia que a culpa era minha. Então eu preferi nem brigar com ela, só fiquei em silêncio e fui para o quarto, porque foi demais para mim. O meu pai também nem tocava no assunto. Ele entrava e saía sem olhar para mim. Uma vez, a única coisa que ele me disse foi: "Olha, as coisas não vão mudar se você continuar se fazendo de vítima. Cada um tem que cuidar da sua própria vida". Aquilo ali me matou por dentro, meu próprio pai falando como se eu fosse um incômodo na vida dele. Até meus irmãos, eles começaram a se afastar de mim. Um deles até chegou a me perguntar: e se ele gostava mesmo da sogra? Você vai fazer o quê? Tu vai obrigar o cara a te amar? Eu não precisava de conselhos. Eu precisava só de apoio da minha família, um abraço. Só, poxa, eu tô aqui com você, não se preocupe, as coisas vão resolver. Mas não veio nada disso. A minha própria família parecia assim que queriam me ver cada vez pior. E eu parei de comer, não saía mais do quarto, eu me sentia como se eu tivesse morta. Só abri os olhos e ali meu corpo ele já tinha desistido, com tanta decepção. A minha sogra não escondia mais nada. Já estava postando foto grávida, sempre estava sorrindo, sempre dizendo que a família é algo mais importante que tem na vida. E o filho ali, que ela estava gestando, sendo do próprio filho. O homem com que ela, sabe, me dividia a cama. E ele, nada, nenhuma mensagem, nenhuma explicação, sumiu como se eu fosse um erro. E a minha cunhada, ela fez pior, me mandou várias mensagens no Instagram, dizendo: "Olha, cuidado para não ficar maluca, viu? Já pensou em procurar um psiquiatra?" E ainda colocava emojis de risada. E eu bloqueei todo mundo, mas nada disso adiantava, não adiantava. Ali morava naquele bairro pequeno, todo mundo sabia, as pessoas cochichavam, e eu me sentia como se eu fosse a culpada por tudo, tudo. Parecia assim que eu sabia de tudo e me deixei ser enganada. Então a pressão era tão grande, que eu acabei procurando um psicólogo. Fui numa UBS, né, marquei uma consulta, falei com o médico, tudo, e ele só falou: "Olha, o que você está me falando parece história de novela, eu estou até com nojo, e você precisa realmente de ajuda", né. Eu fui atendida, agradeci e comecei o meu tratamento. A minha mãe me chamou para conversar novamente um dia, e ela falou que não aguentava mais me ver daquele jeito, que eu estava deixando a casa com um clima muito pesado, que eu só chorava, que eu não fazia nada para melhorar, que eu precisava reagir e que já estava dando, né, que eu tinha que seguir o meu rumo. Eu fiquei com muita raiva nessa hora, olhei para ela ali com muita decepção. Eu falei: "Olha mãe, você quer que eu reaja como? Que eu finja que nada aconteceu, que eu vire amiga da minha ex-sogra?" E ela só respondeu: "Eu só quero que a minha casa tenha paz e você não está dando". Ali eu entendi tudo. Eles não queriam me ajudar. Eles queriam que eu parasse de incomodar eles, que eu fosse discreta com a minha dor, que eu chorasse baixo, que eu não atrapalhasse a vida deles. Era isso. Um dia eu ouvi a minha mãe no telefone com uma vizinha. É, ela está muito mal, mas também, olha só o que ela se meteu, né? Agora ela vai ter que cuidar da cabeça dela. E eu me meti, eu fui traída, humilhada, pisoteada por gente que eu considerava minha família, e agora eu era vista como alguém que se meteu na vida dos outros, que escolheu se estar naquele buraco.
Depois disso eu fui embora imediatamente daquela casa. Eu não avisei ninguém, só peguei minhas coisas e fui embora. Fui acolhida por uma amiga minha da faculdade, que era em outra cidade. Foi ela que, sabe, me ajudou. E ela não era nem um membro da minha família, e ela fez muito mais do que eles. E foi ali, né, que eu comecei a sentir um pouquinho de paz pela primeira vez em muito tempo. Então o mundo me virou as costas, mas eu ainda estava respirando. E enquanto eu respirava, ainda dava tempo para revidar. E eu estava à beira de explodir, e tudo que eu engoli até aquele momento estava preso, e aquilo já estava me sufocando. E depois de ser humilhada por tanto tempo, ignorada pela minha própria família, e feita ali de piada por todas as pessoas ali do meu bairro, eu tinha uma raiva que eu não conseguia mais segurar. Então a faísca final ali, a cerejinha do bolo que estava faltando, foi aconteceu quando eu fui no mercado. Eu estava ali fazendo algumas compras, quando eu ouvi a voz da minha ex-cunhada. Ela estava rindo, falando de mim e debochando da minha dor como se eu fosse um nada. Me chamou de surtada, disse que eu estava tentando competir com uma sogra, a sogra grávida. As pessoas ao redor começaram a rir, né, achando tudo aquilo ali um absurdo. E ela não me viu, mas eu vi ela. E sem pensar duas vezes, eu joguei o carrinho de compras com muita força contra ela. E aquilo ali, todo mundo se afastou e a cena virou um caos. Era a gente gritando para que eu não fizesse com ela, que eu não fizesse aquilo com ela. Gente que começou a gravar com o celular da nossa briga. Eu sendo puxada pela minha amiga, os funcionários tentando separar a gente, mas a minha fúria era tão grande que eu não conseguia largar ela. E eu machuquei muito, bati muito nela, sabe? Eu não conseguia lidar com tudo que estava acontecendo. Naquela mesma noite eu decidi encarar todos eles. Eu queria olhar nos olhos, não nos olhos dele, da minha sogra, da minha cunhada, do meu ex-marido, que eu não era louca coisa nenhuma, que eu estava sabendo de tudo, né? Então fui na casa deles, pedi que eles me atendessem, que se eles não me atendessem, eu iria mostrar para o bairro inteiro tudo que eu tinha nas minhas mãos. Eles me atenderam ali com, né, com muita frieza, parecia assim que eles não tinham medo de nenhuma consequência. Então peguei o pendrive, coloquei na televisão e começou a passar as imagens que estavam no computador do meu ex-marido. Os beijos, os toques, as relações sexuais que eles tinham entre os três, toda aquela perversidade. Então eles assistiram tudo e não se abalaram nem um pouco. Parecia assim que eles estavam acostumados com a própria sujeira. Eu não sei desde quando aquilo acontecia, mas pela forma como eles reagiram, tinha muitos anos. E depois que eu vi que eles não tinham nenhuma reação, que parecia assim, que eles estavam vendo um filme de romance, eu não consegui controlar a minha raiva de novo. Comecei a gritar de raiva, porque ninguém me pediu desculpas, ninguém recuava, pelo contrário, eram orgulhosos do que eles tinham feito comigo. Olhei para o meu ex-marido e ele me olhava com desprezo. Parecia assim que eu tinha enlouquecido. Eu comecei a gritar, joguei o controle da TV na parede e quebrou tudo. Comecei a rasgar tudo que estava perto de mim. Eu senti como se eu tivesse, sabe, enlouquecendo mesmo. E eu fiquei completamente transtornada com a atitude deles. Eu fui para cima, a minha amiga que estava comigo tentou me segurar, mas eu estava completamente fora de mim. E parecia que quanto mais eu gritava, mais eles gostavam. E aí ele tentou ainda me agredir, porque eu fui para cima da irmã dele de novo. Foi quando os vizinhos ouviram toda aquela confusão e um deles chamou a polícia. Quando eles chegaram, eles viram o cenário, a casa toda revirada, o pessoal todo nervoso, né? Ele falando que a irmã dele estava toda machucada. Eles viram as minhas mãos, né, estão toda também machucada, porque eu tinha batido nela, tinha quebrado as coisas. Eles aí tentaram entender. Eu mostrei as provas, mostrei, né, que a minha sogra estava grávida, que era do próprio filho, contei toda a história, mas ninguém parecia se importar muito. Ninguém me amparou.
Eles foram embora, né, a polícia pediu para que eu me retirasse da casa. Eles agiram como se eles fossem os certos, como se eu fosse a louca de toda a história, a desequilibrada. Então, nessa noite eu fui para, né, eu voltei para casa da minha amiga e eu só sabia chorar. Eu fiz tudo aquilo e não adiantou nada, não adiantou nada. Não era só a traição, era a certeza de que no fim eles não tinham vergonha, eles não se importavam, ao contrário, eles tinham prazer de fazer aquilo, prazer em me destruir e me ver daquela forma. Então, eles tinham transformado a minha vida num próprio circo, e eu era a palhaça. Então, depois daquela noite, o que era podre veio à tona de vez. Eu decidi entrar com o processo, era tudo ou nada. Eu tinha provas, as imagens, os áudios, testemunhas. O advogado me orientou, né, a registrar tudo: traição, exposição indevida, danos morais, abandono emocional e conjugal. Eu fiz questão de incluir o envolvimento da minha sogra, da minha cunhada e ele também em todo o processo. Eu queria que os três respondessem. E o processo, lógico, correu bem devagar. Então, os olhares do fórum que me julgaram, sempre ali, bem surpresos. Tinha gente que já sabia da história e, sabe, foi um completo entretenimento para eles. No bairro onde eles moravam, todo mundo já sabia o que tinha acontecido. E eles continuavam vivendo como se nada tivesse acontecido. A minha sogra estava, né, ali cada vez mais com barriga maior e orgulhosa do que tinha acontecido. Alguns diziam que eu era muito corajosa, outros falavam que eu estava doente. Então, cada um tinha a sua percepção do que tinha acontecido comigo. E tinha até gente que achava que eu estava inventando tudo aquilo, que eu era muito exagerada, que eu era muito vingativa. E tinha gente que também que sentia nojo, mas ninguém se metia naquela história, né? O meu ex seguia o mesmo padrão. Se afastava quando era conveniente, se fazia de pai dedicado, né, quando o processo apertava, pagou advogado caro, alegou que o casamento já estava quebrado, mesmo antes de tudo acontecer, tentou inverter a narrativa, se colocando como vítima de uma mulher descontrolada emocionalmente e inúmeras outras coisas. A Mariana sumiu por um bom tempo, depois reapareceu dizendo que estava em tratamento psicológico, como se isso apagasse tudo o que ela fez. Tentaram pintar ela como alguém vulnerável que caiu numa situação familiar complexa. E enquanto isso, eu gastava o que não tinha com audiências, laudos, perícias, exames. Eu tinha que provar até meu próprio trauma. Eu tinha que mostrar que a minha dor era legítima, como se alguém precisasse de perícia para acreditar que ser traída pelo marido, com a sogra e a cunhada, não deixa ferida e nenhum tipo de trauma, né? Então, eu tive audiências bem pesadas, eu tive que ouvir advogados dele questionarem a minha sanidade, disseram que eu não, que eu era ciumenta, possessiva e paranoica, tentaram desmontar a minha história como se fosse uma ficção, como se eu tivesse inventado tudo, tudo por desrespeito, como se não houvesse os vídeos, os prints, testemunho das pessoas. Então, eu fui apontada, julgada e esquecida. Eu perdi clientes do meu pequeno negócio que eu tinha na época, perdi amizades. Teve gente que cruzava a rua e não me cumprimentava. Teve gente que riu pelas minhas costas, gente que me evitava, tudo isso. Enquanto isso, eles estavam seguindo a vida deles, como se nada tivesse acontecendo. Fizeram chá de bebê, sabe? Sempre mostrando que estavam felizes. E nunca, nunca eles me pediram desculpas, nunca reconheceram o mal que eles me causaram. Então o processo ainda andava devagar, mas eu não ia parar. Mesmo que a justiça não me desse tudo, eu queria o registro, eu queria o nome deles na lama, queria que ninguém mais falasse que tudo que eu falei era exagero. Então, gente, não foi só traição, foi uma destruição planejada. Eles sabiam o que eles estavam fazendo comigo. E mesmo que a vergonha deles não fosse uma coisa exposta mundialmente, todo mundo ali no meu bairro estava sabendo, sabe?
Eles se achavam reis, se achavam intocáveis, e eu fui lá e eu escancarei tudo, né. E é isso, eles nunca mais vão poder apagar tudo o que aconteceu. As pessoas vão saber e sempre alguém vai lembrar do que eles fizeram, então ninguém vai esquecer. Então, depois de tudo, eu não virei exemplo, não dei palestra para ninguém, não escrevi nenhum livro, não virei inspiração para ninguém. Eu só segui minha vida depois daquelas audiências. Eu voltei a morar de favor, dividi aluguel com uma amiga por um bom tempo, não tinha mais emprego fixo, eu tive que fechar a minha lojinha. Comecei a pegar alguns bicos, fiquei doente porque eu comia muito mal, dormia mal, então meu corpo sentiu muito todo o estrago que eles fizeram. Eu fui procurar ajuda porque eu não aguentava mais. Cheguei no posto de saúde de novo, tremendo várias vezes, explicava o que estava acontecendo comigo, repetia tudo novamente para a médica, até que ela me encaminhou para um psiquiatra. Hoje eu tomo remédio de tarja preta, um para ansiedade, outro para depressão. Os dois me mantêm funcional. Sem eles eu não consigo sair da cama. E com eles, pelo menos eu consigo trabalhar, comer, falar com alguém sem desabar. Eu ainda tenho crises, ainda choro sozinha, ainda tem dias que eu não quero conversar com ninguém, eu não quero sair de casa. Mas eu juro que eu estou tentando. Os meus laudos estão na justiça e meu processo ainda não teve um fim. Eu não superei e talvez eu nem vá, mas eu sigo um dia por vez. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Algo me morreu com toda essa história. Eu não confio mais em ninguém, eu não vejo alegria em muitas coisas. Eu não sei se um dia eu vou voltar a sentir alegria novamente, mas eu continuo seguindo, porque é isso que me resta depois de tudo o que eu vivi. Então o tempo passou e a vida, ela cobra devidamente de todo mundo, e ela cobrou muito caro de alguns deles. A minha ex-sogra, eu soube que ela perdeu o bebê no 8º mês. Ela teve uma hemorragia, umas complicações, porque ela era hipertensa, e por todo o estresse que teve das audiências, de fofocas, então ela acabou tendo muita complicação. Então ela caiu em uma depressão profunda. Ela passou a viver trancada em casa, não vai mais para a igreja, não sai mais na rua, não tem vida social. Ela toma remédios fortes e começou a falar sozinha. Dizem que tentou se matar 2 vezes. Eu não sei se ela está viva hoje. Eu não procurei mais saber, eu não me importo também mais com isso. A Mariana virou chacota. Os vídeos que eu tinha vazaram. Gente que tinha medo dela passou a rir dela pelas costas. Ninguém queria mais ela por perto. Ela foi demitida do emprego, tentou outra profissão, mas ninguém levou ela a sério. Eu soube que ela mudou de cidade, casou, tem outro sobrenome e procura viver a vida dela. Já o meu ex, ele perdeu o emprego, a empresa descobriu os vídeos, né, os boatos, mandaram ele embora e tentou até abrir um negócio próprio, mas ele não conseguiu. Tá cheio de dívida. Hoje ela teve que vender a casa dela, eles estão morando de aluguel, mudaram de bairro. Ele tentou processar as pessoas que, sabe, que vazaram o vídeo, mas perdeu todas. E ele é completamente ignorado. Nem os próprios amigos dele, antigos, querem mais ele por perto. Ele vive sozinho. Então, a aparência mudou, né? Ele está envelhecendo bem rápido, eu soube que ele está bem doente, mas é isso. Não teve justiça no papel, mas a vida se encarregou, né, de me dar a minha justiça. Ninguém saiu ileso de tudo isso. Ninguém prosperou. A destruição que eles criaram engoliu todos eles e a mim também. E eu não precisei fazer nada. Eu só continuei vivendo e isso foi o suficiente. Eu agradeço muito, muito mais uma vez pelo espaço, por me ouvir e por me orientar. Eu não vou dizer que eu sou uma mulher feliz hoje. Não vou dizer que
eu quero recomeçar minha vida. Eu não sei, na verdade, o que vai ser de mim daqui para frente. Eu continuo no meu tratamento, continuo tomando meus remédios, estou procurando fazer algo de bom na minha vida, mas eu confesso que todo dia eu ainda lembro de tudo que me aconteceu. Eu precisei ver com meus próprios olhos para que eu pudesse colocar um fim a tudo isso. Mas eu não sabia que ver e ouvir me custaria coisas muito importantes, como a minha própria sanidade. Ai, gente, muito difícil, sabe? Como ela falou, ela jamais imaginava que as pessoas pudessem ser tão ruins, né? Tão ruins. Às vezes eu fico até sem saber o que falar quando eu vejo, vejo relatos assim, porque eu já passei por muita maldade nessa vida, muitas pessoas já fizeram maldade comigo, mas eu não, tentar me enlouquecer nunca tentaram, sabe. E o que deixa algo bem visível nesse relato aqui, é que eles tentaram enlouquecê-la de todas as formas, né. Tentaram invalidar ela em tudo. Ela procurou a justiça, e a justiça também não deu a devida atenção ao caso dela. Ela disse que até o próprio advogado dela, quando ela mostrou o pendrive, até ele acho que ficou meio que incrédulo com tudo que ele estava vendo, mas não tem como, discordar do que você está vendo ali com seus próprios olhos, né, e tá vendo ali o vídeo, tudo o que está acontecendo. Mas se ela não tivesse provas, com certeza iriam dizer que ela era louca, com certeza hoje ela estaria internada numa uma clínica psiquiátrica. E a vida mental dessa mulher aqui, ela foi destruída, gente, destruída. O ser humano, ele tem a capacidade, assim, de nos enlouquecer. Alguns relacionamentos, eles enlouquecem muitas mulheres, né, porque é tanto absurdo que elas vivem, que elas são ali colocadas, que chega um ponto que a pessoa surta mesmo. Ela surtou várias vezes, surtou no mercado, foi para cima da outra, foi na casa dele, surtou na casa dele lá, sabe, quebrou tudo, machucou a cunhada de novo, só não machucou a sogra porque ela estava grávida, quase foi agredida por ele, por, sabe, invalidando ela, rindo da situação dela, porque lendo assim parece assim que não foi tão grave, né, que só brigou ali, teve uma discussão, mas não, foi algo muito acalorado, a pessoa fica completamente fora de si e acaba tendo reações ali inimagináveis, né, você acaba fazendo besteira em momento de raiva. Então eu espero de verdade que ela fique bem, sabe, fique bem. A gente sabe que depois que você entra em tratamento psiquiátrico, muitas coisas mudam, né, a vida ela muda, a percepção da vida muda, é difícil. Muito difícil. Aqui a Laura tem 32 anos só, gente. 32 anos e já passou por tudo isso. E ela é bem jovem, tudo isso aconteceu muito recentemente, ela tinha 26 anos, ela ficou, 6 anos casada, então é tudo muito recente, tipo, você não tem nenhum ano que aconteceu. Difícil, sabe, bem difícil mesmo. Mas sim, gente, o ser humano, ele pode ser muito nojento e muito cruel, vamos ter cuidado, tá. Já, já, é isso. Então se você gostou aqui do relato, você quer participar aqui no Fim de Casamento, é só mandar um WhatsApp. E lembra, tá gente, lembra do e-book. Eu fiz o e-book com muito carinho, para você identificar situações, é que ela, gente, ela desde o começo ela viu que tinha alguma coisa errada. Ela viu que tinha alguma coisa muito séria acontecendo, mas não conseguiu identificar a tempo e acabou que aconteceu o que aconteceu. E no e-book, ele ele dá passo a passo de como você identificar e como você sair desses relacionamentos, como você de repente pedir ajuda, tem várias outras coisas, atividade lá que você consegue, sabe, identificar melhor
narcisista, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico e inúmeras outras coisas. E eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. É só você, acessar aí no primeiro comentário fixado o link, tá bom? É só clicar lá dentro. Então, gente, muito obrigada de coração a todos vocês que têm nos ajudado, que têm enviado os relatos, mesmo sendo relatos pesados aqui, assim como esses, muitos eh, acham, ficam incrédulos, né? Mas, gente, o que mais tem é pessoas que viveram situações assim semelhantes e não têm coragem de contar por conta da vergonha, por conta da crueldade que foi. Mas o canal tá cheio de relatos assim, né, cheio de crueldade do ser humano, cheio de crueldade. Então, não tenha vergonha de expor, tá. Você pode aparecer, você, eh, pode só enviar o relato aqui para não ser identificada. O importante é você conseguir falar, você conseguir tirar esse peso de cima de você, desabafar de certa forma aqui, tá. E tem muita gente bacana aí que ajuda orientando nos comentários, e isso é muito bom mesmo saber que tem muitas pessoas que têm empatia, que dão uma orientação ali, que vai te ajudar a melhorar um pouquinho mais. Então é isso, gente, muito obrigada, tá? Mais uma vez a todos vocês, nós nos vemos nos próximos relatos.